Olá pessoal, tudo bem? Professor Reinaldo passando aqui para deixar um recadinho para vocês a respeito de ano-luz, beleza? O que vem a ser o ano-luz? Ano-luz é medida de distância usada muito pela astronomia, afinal de contas, nosso universo é muito grande, muito extenso. Então, medir em centímetros, em metros, em quilômetros torna-se irreal, né? Torna-se aí medidas monstruosas utilizando essas unidades de medida. Portanto, né, adotou-se a medida de ano-luz, de minuto-luz, segundo-luz, para identificar então grandes distâncias, beleza? Agora, como o nome já diz, ano-luz é uma medida. É uma medida do quê? De distância. Distância percorrida pela luz em um ano. Tudo bem, que legal, a gente vai aprender, a gente vai conversar sobre essa medida e quanto ela vale? Sim, para isso vamos nos preparar antes, né? Fazendo aqui um exercício sobre a representação desses números em notação científica. Afinal de contas, trabalhar com notação científica ou ainda com potências de 10, né? É muito mais saudável do que com números muito grandes. Então vejam só comigo esse primeiro exercício para a gente trabalhar a ideia de notação científica. Acompanha comigo ele aqui. A NCG 4151 está localizada a cerca de 43 milhões de anos-luz da Terra e se enquadra entre as galáxias jovens que possuem um buraco negro em intensa atividade. Mas ela não é só lembrada por esses quesitos. A NGC 4151 é conhecida por astrônomos como Olho de Sauron, uma referência ao vilão do filme O Senhor dos Anéis. Reportagem da Folha. E segundo a reportagem cientistas britânicos conseguiram fazer com que um microscópio óptico conseguisse enxergar objetos de cerca de 0,0000005 metros, oferecendo um olhar inédito sobre o mundo nanoscópico, segundo a reportagem. Com um método inovador, cientistas criam o microscópio mais potente do mundo, segundo a reportagem. A pergunta dele é: assinale a alternativa que apresenta os números em destaque no texto escrito em notação científica. Poxa, um exercício gostoso, apenas para a gente transformar esses numerais numa representação que tenha potência de 10, a notação científica. Beleza. Vamos só lembrar que quando nós falamos em notação científica, notação científica, estamos aí diante de qual ideia? Né? Você representar um número, né, com n multiplicado por 10 elevado a n. Beleza. Esse numeral, aqui nós temos a chamada mantissa, que é um numeral que tem que estar entre 1 e 10. Maior que 1, menor que 10. E a potência de 10 aqui é o número de casas, né, que a vírgula vai se mover. Então, pera lá, como assim? Vamos lá, na primeira notícia, ele disse para nós, né, que a distância entre Olho de Sauron, que é a NGC 4151, e a Terra são 43 milhões de anos-luz. Poxa, é muito longe, muito longe. Significa que a luz dessa estrela, para chegar até nós, demora 43 milhões de anos. 43 milhões de anos andando a esta velocidade, a luz demora então 43 milhões de anos para percorrer esta distância. Que legal, Pica-Pau. Então, o número da distância, tá? Também é o número de anos que demora para percorrer essa distância. Justo. Beleza? Então, você fala assim, poxa, a estrela mais próxima do sistema solar é Alfa do Centauro, 4,3 anos-luz. A luz dessa estrela, então, demora 4,3 anos para percorrer 4,3 anos-luz.
e chegar até nós. Por isso, quando olhamos para o céu, olhamos para o passado, ou seja, olhamos coisas que já aconteceram. Tá? Essa estrela ou essa galáxia, tá? Está a 43 milhões de anos-luz de nós. Ou seja, estamos vendo a luz de 43 milhões de anos atrás. Legal? Agora, como ele pediu para a gente representar isso em notação científica, a notação científica significa uma casa antes da vírgula, ou seja, o numeral entre 1 e 10. Então tem que colocar vírgula aqui, ó, numeral entre 1 e 10, 4. Então, 4,3. Beleza. Agora, o restante eu vou colocar na potência de 10, ou seja, todas essas casas na potência de 10. Então, isso aqui vai ficar vezes 10 elevado a quanto? Quantas casas aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. 7 casas. Muito bom. Como a vírgula andou para a esquerda, né? Como a gente trouxe a vírgula para a esquerda, então aqui fica positivo. 4,3 vezes 10 a mais 7. Aqui, o que? Anos luz. Na segunda notícia, o que acontece ele disse que o comprimento, vou chamar de L, large, comprimento, né? É de 0,0000005 metros. Poxa, colocando em notação científica, então acontece, eu tenho que ter uma casa antes da vírgula, né? Uma casa com um numeral entre 1 e 10. Então 5. Então ficaríamos com 5,0. Numeral entre 1 e 10. Trouxe a vírgula dessa posição para a posição atrás do 5. Andou quantas casas aqui? Olha, vamos ver. Andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Então, vezes 10 elevado a 8 casas, 8 posições. Como a vírgula andou para a direita, esse numeral é negativo. Então, quando a vírgula anda para a esquerda, aumenta, né, fica positivo, né, ou aumenta casas positivas. Andou 7 casas, 7 posições positivas. Andou para a esquerda, para a direita, aumenta ou ainda número negativo, né, acrescenta-se ou ainda retira-se, né, menos 1 a cada posição. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. E aqui, ó, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7. Fechou? Beleza? Com a notação científica é muito mais fácil de nós trabalharmos, né? Muito mais fácil eu fazer contas utilizando essa representação e essa representação do que trabalhar com o número por extenso. Beleza? Tudo bem? Primeiro exercício aí para a gente fixar a ideia de notação científica e a utilização dessa notação para as continhas que nós vamos desenvolver nos próximos exercícios. Beleza? Vamos dar uma olhada então nesse exercício aqui agora. Exercício 2. Uma nave espacial viaja no espaço intergaláctico à velocidade da luz, que é c igual a 3 vezes 10 a quinta km por segundo ou 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Durante um ano, qual a distância percorrida por essa nave? Legal? Um exercício para a gente entender quanto é um ano-luz. Então, uma nave espacial está no espaço intergaláctico. Não precisa dos motores ligados, na verdade. A inércia permite que ela, uma vez em movimento, continue em movimento. E qual movimento? M é rio, princípio da inércia. Agora, o que acontece é que essa nave está viajando com uma velocidade que ele identificou para mim. Velocidade essa, identificada com a letra C. C é identificada como velocidade da luz.
3 vezes 10 elevado à quinta quilômetros por segundo. Beleza? Ou trocando quilo, que é 10 à terceira, né? Então, 10 à terceira vezes 10 à quinta, né? Multiplicação de mesma base, soma os expoentes. 10 à terceira vezes 10 à quinta dá 10 à oitava. Então, vai ficar 3 vezes 10 elevado à oitava, tirou o quilo, ficou o quê? Metro por segundo. Beleza, tá aí. Então, moçada, o que acontece agora, né? Você tem a velocidade e ele falou assim para mim, poxa, essa nave vai andar durante um intervalo de tempo de 1 ano. Poxa, durante um intervalo de tempo, ou ainda t igual a 1 ano. Beleza. Então você fala assim, se essa nave está se movendo no espaço intergaláctico, respeitando o princípio da inércia, portanto, em movimento retilíneo uniforme, opa, eu sei que no MRU nós temos a aplicação de uma única equação chamada sorvete. Sorvete. Se eu passar o S0 para cá, fica S menos S0, que é igual, tá vendo? Ó? Trouxe o S0 para o outro lado, VT. Poxa, isso aqui é quem? S menos S0 é o ΔS. ΔS que é igual a VT. Que legal. Pessoal, mas essa equação eu já conhecia de outra forma. Poxa, essa equação eu conhecia como? Também, ó, velocidade igual a ΔS sobre ΔT. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Poxa, né? Se eu passar o tempo para o outro lado, passando o tempo está dividindo, passo para o outro lado multiplicando, V vezes tempo é igual a ΔS. Ou seja, né? ΔS continua sendo igual a V ΔT. Opa, a equação sorvete veio da equação básica de velocidade média. Legal, tá aí, show de bola. Mas aí você fala assim para mim, bom, vamos aplicar isso, então, no que a gente quer. Ele quer saber a distância, então ele quer saber o ΔS. A distância percorrida por 1 ano-luz. O ΔS é de 1 ano-luz. Para isso, então, eu vou fazer o quê? É a velocidade da luz vezes o tempo de 1 ano. Tá aí, beleza. Opa, então, ΔS vai ser igual a velocidade da luz. Ele deu 3 vezes 10 à quinta, 3 vezes 10 elevado à quinta, qual unidade? No cotidiano a gente não precisa colocar unidade, né? Nas contas que nós vamos fazer em casa. Mas aqui, para a gente explicar, então vamos colocar junto com a unidade. Quilômetros por segundo. E o tempo? O tempo é 1 ano. Reparem que, isso aqui é a unidade de tempo, ano. Reparem que ΔS, distância, comprimento, precisa ser medido em unidade de distância, comprimento, que seria o quê? Quilômetro, metro, beleza? Mas o que acontece? Eu tenho que desaparecer com essas unidades de tempo. Só que essa não consegue simplificar com essa, porque aqui está segundos e aqui está ano. Poxa, eu vou ter então que converter ano, eu vou ter que tirar ano daqui e substituir ano por segundos. Poxa, 365 dias tem um ano. 365 dias, cada dia com 24 horas. Cada hora com 3.600 segundos. Olha que legal. Agora sim, segundos vai cancelar com segundos, sobrando só a unidade de distância. Opa, então esse ΔS vai ser aproximadamente 9,4 vezes 10 elevado a 12 quilômetros. Mas aí você pode dizer assim para mim, mas e se fosse utilizando essa aqui, ó, que é em metros? Poxa, o metros tirou o prefixo quilo, tirou o prefixo quilo. Então, você fala assim, ou então 9,4 vezes 10 elevado a 15
metros. Perfeito? Tirando aí o prefixo quilo. Quilo é 10 a terceira, vezes 10 a 12, tá? 10 a 15. Então, moçada, essa distância, 9,4 vezes 10 a 12 quilômetros, corresponde a um ano-luz. Então, vamos até deixar marcado aqui, ó. Então, quanto que é um ano-luz? Um ano-luz corresponde a 9,4 vezes 10 elevado a 12 quilômetros. Muito mais fácil a gente falar ano-luz do que, né, dizer aquele número, perfeito? Da mesma forma que é muito mais fácil você falar mol do que falar 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então, o nome ano-luz substitui tudo aquilo ali. Da mesma forma que mol substitui o número 6 vezes 10 elevado a 23. Da mesma forma que o nome dúzia substitui o número 12. Beleza? Então, moçada, é um nome que representa uma distância. Tá certo? Beleza? Então, quer dizer, um ano-luz é essa distância. 2 anos-luz vai ser 2 vezes essa distância. 3 anos-luz vai ser 3 vezes essa distância. 4 anos-luz, 4 vezes essa distância. Opa, no exercício anterior, nós falamos em 43 milhões de anos-luz. 43 milhões vezes isso aqui. Nossa, é muito longe. E é um número muito extenso. Então, ao invés de escrever o número muito extenso, representamos aí, né, por uma outra forma de verbalizar essa distância. Beleza? Exercício 2 aí. Fechou? Vamos fazer o próximo? Vejam comigo. Então, agora, moçada, esse aqui, ó, a estrela mais próxima do sistema solar é Alfa, da constelação do Centauro, e dista aproximadamente 4 anos-luz. Qual é essa distância? Poxa, 4 anos-luz de nós. Então, nós temos aqui o nosso sistema solar. Estamos aqui na Terra. Beleza? E aí, fala assim, ao olhar para o céu, vejo uma estrelinha próxima de nós, chamada Próxima Centauri, ou Alfa da constelação Centauro, e essa distância é 4,3 olhares. Ele aproximou aproximadamente 4 anos-luz. Que beleza, tá? Fácil representar o número desse jeito, né? Simples, é um número mais curto. Agora, quanto é essa distância, né, medida em metros? Puxa, Paulo, Reinaldo, se em quilômetro é tudo isso, em metros, né? Então assim, tira o quilo, né? Então ficará 9,4 vezes 10 elevado a 12, tirou o quilo é 10 a terceira. Então vai ser 9,4 vezes 10 elevado a 15 metros. Então, você fala assim, bom, se eu já soubesse esse número, ficaria fácil. 1 ano-luz é essa distância. 4 anos-luz, 4 vezes essa distância. Beleza? Então, você fala assim, essa distância, 4 anos-luz, vai ser, então, 4 vezes 9,4 vezes 10 elevado a 15 metros. Essa distância vai dar, então, 36 mais 1,6, 37,6 vezes 10 elevado a 15 metros. Poxa, notação científica? Então, pera lá. Notação científica. Essa distância, né, tem que ter apenas um número antes da vírgula. Número esse entre 1 e 10. Então, vai lá. 3,76 vezes 10 elevado a vírgula andou para a esquerda. Então, a cada posição que anda para a esquerda, soma 1 no expoente.
Então vai ficar 3,76 vezes 10 elevado a 16 metros. Tá aí, notação científica. Perfeito? Tudo bem? Reinaldo, eu não sei de cabeça esse numeral aí, né? O numeral do ano-luz. Então eu teria que fazer na raça esse número. Sim, e como é que esse número seria feito na raça? Tá, então vamos aqui fazer esse número na raça, fazendo como? Então, operação envolvendo o quê? A luz que se move no vácuo com velocidade constante. A luz caminha com velocidade constante, c. Legal? Então, se a velocidade é constante, eu posso usar sorvete, olha lá. Fala assim, ó, ΔS é igual a V vezes T. Esse ΔS é justamente a distância percorrida pela luz. Qual a velocidade? 3 vezes 10 elevado à oitava, aqui já na unidade metros por segundo, olha lá, metros por segundo. E o tempo de um ano, vezes um ano. Mas espera aí, ano e segundo não se relacionam, são unidades de tempo, mas estão diferentes. Então, vou colocar na mesma unidade de tempo aqui, ó, unidades formando parzinhos, porque daí essa cancela com essa. Um ano, então vamos lá. Um ano, vou trocar aqui, ao invés de escrever ano, vou colocar ano, 365 dias. Cada dia com 24 horas, cada hora com 3.600 segundos. Agora, beleza, tá vendo? Isso aqui tudo é o quê? Tudo isso aqui é o ano. Um ano representado em segundos. Só que daí, ó, segundos corta com segundos, sobrando unidade de metro. Beleza? Fazendo as continhas aqui, eu vou chegar que esse número todo vai dar aquilo ali, ó, 3,76 vezes 10 elevado a 16 metros. Beleza, galera? Vamos mais um? Nesse próximo exercício, galera, vamos dar uma olhadinha junto comigo. Olha só. Quando se percebe hoje, por telescópio, a extinção de uma estrela ocorrida há 10 milênios, a ordem de grandeza da distância percorrida pela luz, desde aquele evento até chegar a nós, é em quilômetros, e ele dá a velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 oitava metros. Vamos ver então aqui o seguinte, telescópio, visualizando a estrela, a luz da estrela chega até o telescópio, sim, a uma velocidade 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Velocidade constante no vácuo, certo? Todas as radiações eletromagnéticas têm a mesma velocidade no vácuo, sim, luz visível ou não visível pelos nossos órgãos sensoriais, sim. Tá, então, quer dizer, a luz visível, o raio-x, o ultravioleta, raios gama, ondas de rádio, beleza? Todas têm a mesma velocidade no vácuo. Nessa velocidade e nesse tempo, né, ele pergunta qual é a distância. Então, ó, eu tenho a velocidade, tenho o tempo, tenho a distância, e ele quer que você calcule aí a distância percorrida. A distância percorrida está aqui, ó. Tá? 10 milênios, anos-luz. Muito bem, tá? Então, o que acontece? Você tem ali essa distância. Primeiro, já vamos poder aí colocar 10 milênios na forma de notação científica. Isso aqui já são 10 elevado à quarta. Sim? Agora, como a unidade é de anos-luz, sim? Aí você fala assim, poxa, então, quanto que é o ano-luz? Já tem aqui, ó, em metros e em quilômetros. Ele pediu em quilômetros, então, vezes 9,4 vezes 10 elevado a 12 quilômetros. O que é esse 9,4? É exatamente o ano-luz. Então, um ano-luz, isso aqui, 10 mil anos-luz, 10 mil vezes. Então, essa distância vai ser 9,4
vezes 10 elevado a 16 quilômetros. Muito bom. Como ele pediu a ordem de grandeza, esta ordem de grandeza, ela vai representar para a gente um valor que, se a mantissa é menor que 3,16, mantém-se o expoente. Se a mantissa é maior ou igual a 3,16, acrescenta-se 1 no expoente. Acrescenta-se mais 1 no expoente. Portanto, este numeral, essa mantissa é maior que 3,16. Portanto, quando dito aí para vocês a ordem de grandeza, a ordem de grandeza vai ser de quanto? Vai ser 10 elevado a 17. 10 elevado a 17. Beleza? Vamos aqui baixar um pouquinho. Beleza? A ordem de grandeza vai ser 10 elevado a 17. O que está na alternativa? B. Perfeito? Poxa, é regra, então, quanto à ordem de grandeza? O que é ordem de grandeza, Reinaldo? Ordem de grandeza é um numeral, falado, uma verbalização que representa um numeral. Por exemplo, dizer a vocês, dezenas de pessoas estão hospitalizadas. Quando eu digo essa verbalização, dezenas, nós já imaginamos que é mais que 10. Quando eu digo centenas de pessoas na minha cidade tiveram Covid, centenas, eu estou pensando em um numeral maior que 100. Quando eu digo milhares de pessoas estão passando fome, estou pensando em um numeral maior que 1000. Quando nós dizemos milhões ou milhares, milhões de pessoas estão aí sofrendo com as consequências de uma doença ou da miséria, então você fala milhões, estou pensando em mais de 1 milhão. Então a ordem de grandeza é essa verbalização: milhões, 10 à sexta, milhares, 10 à terceira. Então você fala assim, mas e o 10 à quinta, por exemplo? Reinaldo, 10 à quinta é 100 mil, então centenas de milhares. Que beleza, E 10 mil? Dezenas de milhares. Poxa, agora, aqui para nós, o que é a ordem de grandeza? Ao invés de eu ter um nome para verbalizar, eu tenho então que a ordem de grandeza é base 10 e expoente. Então, quer dizer, esse numeral 10 elevado a 17 representa a ordem de grandeza desse número. Esse número é mais próximo de 10 a 17 do que de 10 a 16. Mas a regra para estabelecer a proximidade do 10 a 16 ou 10 a 17 é isso aqui, é o 3,16. Então, se esse número é menor que 3,16, então a ordem de grandeza seria 10 a 16. Se esse numeral for maior que 3,16, então acrescenta-se um expoente, por isso que a ordem de grandeza ficou 10 elevado a 17. Beleza? Vamos mais um? Dá uma olhada agora nesse exercício junto comigo. Supondo a Terra uma esfera perfeita de raio aproximadamente igual a 6 vezes 10 elevado a sexta metros, a ordem de grandeza do número de voltas que uma espaçonave daria se fosse possível viajar à velocidade da luz, que é 3 vezes 10 oitava metros por segundo, em 1 segundo, em voo rasante à superfície, supor que o π igual a 3. Seria de quanto? Então, moçada, nós temos aí nesse exercício a Terra e uma espaçonave que vai dar uma volta em 1 segundo aqui, ou aliás, vai dar uma volta. Volta essa, ou ainda, quantas voltas seria possível
tá? Em um segundo. Então vamos lá, né? Primeiramente ele diz que a espaçonave vai viajar a uma velocidade, e essa velocidade é c, é a velocidade da luz, 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. E ela vai dar quantas voltas em um segundo? Bom, se velocidade, olha lá, ΔS é igual a V vezes T, é a mesma equação, né, da velocidade média. Qual é o ΔS? Ela vai percorrer em um segundo. Então, 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. Não precisa sempre trabalhar com a unidade junto. Estou trabalhando aqui para que a gente possa sempre ver o seguinte. O tempo medido em segundos. Olha que beleza. A velocidade em metros por segundo, tempo em segundos. Para que aqui a gente possa fazer aqui, ó, simplificação. Sobra então a unidade em metros. Opa! Em um segundo, então a espaçonave vai andar 3 vezes 10 oitava metros. Então a espaçonave percorre 3 vezes 10 oitava metros em um segundo. Mas uma volta completa em torno da Terra, que tem raio 6 vezes 10 elevado a sexta metros, tem esse tamanho. Vamos ver qual é o comprimento da circunferência. 2πr. Quanto que ela dá, qual é a distância que ela percorre em uma volta? Então ficaria C igual a 2 vezes o π, que ele pediu para considerar 3, e o raio 6 vezes 10 elevado a sexta. Então esse comprimento vai ficar 2 vezes 3, 6 vezes 6, 36 vezes 10 elevado a sexta metros. Poxa, uma volta. Tá? Então, se uma volta é 36 vezes 10 elevado a sexta metros, quantas voltas corresponderá a 3 vezes 10 elevado a oitava? Aí você pode falar assim, eu posso até facilitar minhas contas dizendo o seguinte: 3 vezes 10 a oitava é a mesma coisa que 30 vezes 10 a sétima. Tá vendo? Estou andando com a vírgula. Ou 300 vezes 10 elevado a sexta. Ao deixar dessa forma, eu tenho a mesma potência de 10 aqui. Então, 3 vezes 10 a oitava, 3 vezes 10 a oitava é a mesma coisa que 300 vezes 10 elevado a sexta. Vou colocar aqui, ó, 300 vezes 10 a sexta. Olha que interessante, que ao multiplicar aqui agora em cruz, nós vamos ter 36 vezes 10 a sexta vezes n, que é igual a 300 vezes 10 elevado a sexta. Opa, o 10 a sexta pode desaparecer. E a nossa continha ficou 300 dividido por 36. Eu não sei essa conta de cabeça, 300 dividido por 36. Então eu vou apelar aqui, ó, 300 dividido por 36. Vai dar 8,33. 8,33. 8,33. Puxa, em notação científica seria quanto? Em notação científica, você pode falar para mim, poxa, Paulo, se esse número é maior que 3,16, acrescenta-se 1 na potência de 10. Então, ora, peraí, esse numeral, tá? Vamos colocá-lo de que forma? Então, esse numeral representado aqui vai ser, tá, lá, n, número de voltas, igual a 8,33. Já está em notação científica, uma casa antes da vírgula, então, vezes 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 é 1. Mas como a mantícia é maior que 3,16, então a ordem de grandeza vai ser o expoente acrescido de 1. Então a ordem de grandeza vai ser 10 a
primeira, 10 elevado a 1. Perfeito? E nesse sentido, você tem a alternativa C. Beleza? Daí respondido o nosso exercício. A ordem de grandeza, então, vão ser 8,33 voltas em 1 segundo. Tá? E a ordem de grandeza, então, 10 elevado à primeira. Fechou? Beleza? Muito bem, moçada. Vamos mais um? Dá uma olhada nesse exercício aqui juntos. Acompanha comigo o texto. Dá uma olhadinha. Um escoteiro sabe dizer se uma tempestade que está ocorrendo próximo a ele está aproximando ou afastando do mesmo. A técnica é simples. Ao observar um relâmpago, que é a luz emitida pelo raio, começa uma contagem até a percepção do trovão. Num próximo evento relâmpago-trovão, acontecendo o aumento na contagem, significa que a tempestade está se afastando dele, e se a contagem diminui, a tempestade está se aproximando dele. A velocidade de propagação da luz é muito superior à velocidade do som, e nesse sentido pode-se adotá-la como no referencial do escoteiro, praticamente instantânea. Sendo a velocidade do som próxima a 340 metros por segundo, determine a distância entre a tempestade e o local onde está o escoteiro, se a contagem entre o relâmpago e o trovão foi de 5 segundos. Muito bem, galera. Tá? É uma prática, técnica simples, né? Que o pessoal trabalha aí quando, né, na mata. Ora, eu ia desenhar o planeta, mas não preciso do planeta inteiro, né? Vamos lá. Está o escoteiro aqui num descampado. Daí o escoteiro está chegando uma tempestade. Primeiramente, né? Se está chegando uma tempestade, ele vai se proteger debaixo de uma árvore? Não, nós já sabemos que não, porque a árvore funcionaria como um para-raio, né? Lei das pontas. Então, se ele tiver que se esconder, ele vai se esconder em algum lugar que não tenha pontas, ou seja, não debaixo de árvores. E se não tiver lugar para se esconder, simplesmente se agache para que ele também não se transforme numa ponta, beleza? Ó, mas o que acontece? Entre o relâmpago é a luz, né, emitida pelo raio. O raio é a faísca elétrica, né, e o relâmpago é a luz. O que acontece? Quando o raio cai, né, ou ainda quando o raio sobe, então pode ter esses dois movimentos. Em geral, o raio sobe, mas o que acontece? Quando nós temos o raio, ele superaquece o ar à sua volta. E esse superaquecimento provoca uma expansão violenta dos gases, do ar. Essa expansão violenta, né, gera uma onda de choque. A onda de choque é o trovão. Beleza? Só que a onda de choque se propaga com a velocidade do som. A velocidade do som. Enquanto que a luz do relâmpago, né, a luz do relâmpago se propaga com a velocidade da luz. 300.000 quilômetros por segundo ou milhões de metros por segundo. Então, para o escoteiro, praticamente é instantâneo, né, o acontecimento do relâmpago, né, e a chegada da luz até os olhos dele, porque a distância é muito pequena. Não estamos falando de distâncias astronômicas. Então, a distância é muito pequena, né, praticamente é um evento instantâneo a propagação da luz. Ora, mas o som não é instantâneo, né? O som tem uma velocidade pequena, perto da velocidade da luz. Então, a velocidade do som é 340 metros por segundo. Chegou a luz, começou a contagem. 1, 2, 3, 4, 5. Chegou o trovão. Então, o que acontece? Entre a luz e o trovão aconteceu um distanciamento. Aconteceu outro relâmpago. Chegou a luz, começou a contagem. 1, 2, 3. Chegou o trovão. Diminuiu o tempo, quer dizer o quê? A tempestade está se aproximando. Sacaram a ideia?
Agora, começou a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Opa! Aumentou o tempo, então a tempestade está se afastando. Ora, e o som caminhando no ar caminha em movimento uniforme. Então nós podemos utilizar aqui a equação conhecida nossa, né? ΔS é igual a V vezes T. Então, qual é a distância entre a tempestade e o escoteiro? Velocidade de propagação do som, que é 340, e o tempo que ele falou que demorou para chegar o trovão até ele, 5 segundos. Então, isso aqui vai dar 1.500 mais 200, 1.700 metros de distância dele. 1.700 metros de distância. Perfeito? Beleza. Moçada, então, mais um exercíciozinho aí para a gente praticar e aqui apresentando aí sobrevivência na selva, sobrevivência na mata. Então, uma técnica utilizada pelos escoteiros para saber se a tempestade está se aproximando ou se afastando. Beleza? Valeu, galera!